Bem, pessoal, estamos aqui com a segunda parte do vídeo sobre o futuro, Immediate Future e Simple Future. O Future com will e com o going to. Vamos agora trabalhar aqui com as formas negativa e interrogativa e respostas curtas com esse futuro. Tá certo, pessoal? Observe aqui na lousa. Forma afirmativa. Temos aqui o will. A frase You will travel to London. Repitam aí, meus amigos, my friends. You will travel to London. Você viajará para Londres, né? Na forma negativa, gente, é muito simples. É colocar a palavra not depois de will, ou existe a forma abreviada, a forma contraída, want. É uma forma irregular, mas é uma forma muito usada no futuro negativo. You will not or will want travel to London. Então, lembre-se, para fazer a forma negativa, bastamos colocar a palavra not ou a not depois do verbo, né? Depois da partícula, né? Depois da partícula will, ou a forma want, que é a forma abreviada e ela é mais usada. Ou fica will not travel ou won't travel. Na interrogativa, gente, é o mesmo critério do verbo to be. Colocamos a partícula will no início da frase. Colocamos a partícula will no início da frase, antes do sujeito. Seguimos com a frase e não devemos esquecer da forma da interrogação. Muitos alunos de inglês esquecem muito da interrogação. Devemos ter cuidado. Uma frase sem interrogação, a entonação muda. Porque se eu não botar a interrogação aqui, vai ficar Will you travel to London? Como se fosse uma afirmativa. E não é. É You will travel to London? Will you travel to London? Ou seja, entonamos a pergunta. Quando fizermos essa pergunta, You will travel to London? Temos respostas curtas. A resposta curta é muito simples. Se for afirmativa, usamos yes, I will. Vamos usar sempre yes, I will? Não, depende da pergunta. Se perguntar sobre um homem, aqui vai mudar para he. Yes, he will. Se for sobre uma mulher, vai mudar para she. Yes, she will. Se for sobre um elemento neutro, vamos usar o it aqui. Se for no plural, relacionado a duas pessoas, por exemplo, Mary and Jane, aqui vai mudar para they. Então, de acordo com a pergunta do sujeito, vamos dar a resposta aqui também combinando com o sujeito. Aqui é I, porque toda pergunta feita para você, you, a resposta será I. Já na forma negativa, temos aqui no I want. Sempre terminará aqui com want. Não usamos will not. Usamos, como se trata da resposta curta, algo da oralidade, usamos a forma abreviada, a forma contraída. Então, lembrando, toda pergunta com will, resposta com will na afirmativa e resposta com want na negativa. Combinamos com o sujeito, né? A resposta, né? Combina de acordo com o sujeito. E aqui temos os advérbios afirmativos yes, se a resposta for sim, ou no, se a resposta for não. Né? Já com o going to, é praticamente a mesma coisa, pessoal. Não podemos confundir. Veja. A forma afirmativa, affirmative form, they are going to live abroad. Repitam comigo, my friends. They are going to live abroad. Eles vão morar no exterior. Abroad, exterior. Fora do nosso país, né?
Lembrando também, muita gente pronuncia live, mas lives são aquelas que são feitas, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, né? São as lives que são faladas. Então, não vamos pronunciar live, pronunciamos live. Como fica na negativa? Gente, muito simples. Colocamos o not também depois do verbo to be. Então vai ficar ou am not, ou is not, ou are not. Ou podemos usar a forma abreviada, aren't, ou isn't, né? Ou I'm not. Então, ou colocamos o not depois do verbo to be, ou colocamos a forma abreviada. Na interrogativa também, praticamente segue o mesmo critério aqui de cima. Colocamos o verbo to be na interrogativa no início da frase antes do sujeito. Depois repetimos o sujeito, sem modificar mais nada na frase. E ao final, a interrogação. Para a frase ficar: Are they going to live abroad? Are they going to live abroad? Né? Aqui fazendo a pergunta e aqui na resposta curta, obedecendo praticamente o mesmo critério aqui acima. Se a resposta for positiva, yes, they are. Yes, porque é positiva. They, porque o sujeito que foi questionado foram eles, ou elas, they. E are, porque na conjugação do verbo to be é they are. Lembra o que eu falei no outro vídeo? Treinar bastante aquela conjugação, ó, gente. Ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E na negativa, um pouquinho diferente. No, they aren't. Aqui só podemos usar a forma contraída abreviada, como eu expliquei aqui em cima com o will, né? Então, no, they aren't. No, porque a resposta aqui, a sugestão é negativa. They, porque aqui eu expliquei que é o sujeito. E aren't, porque é de acordo com a conjugação na forma negativa, que é they aren't, ou they are not. Só que aqui a gente só pode usar aren't, né? Porque está de acordo com a conjugação. Então, como eu fiz no outro vídeo, vou questionar agora, fazer algumas perguntas, pessoal, e vocês aí pensem para responder. Observe o seguinte. Primeira situação. Da forma afirmativa com will para a forma negativa, o que muda? Qual é a transformação, pessoal? O que é que muda? Vamos pensar? Isso mesmo. Usamos o not depois do verbo, depois de will, né? Depois da partícula will, aliás, né? Excuse me. Usamos a partícula, o advérbio not depois de will. Ou a forma want, né? Essa é a mudança. Na afirmativa fica o will somente, entre o sujeito e o verbo. E na forma negativa, o not depois de will, ou a forma want. Perfeitamente, pessoal. Da afirmativa para a interrogativa, quais são as mudanças? Qual é a mudança, né? Quais são as mudanças? São duas. Vamos pensar aí. Pensaram? Isso mesmo. Na afirmativa, o will fica entre o sujeito e o verbo. Na interrogativa, o will fica antes do sujeito, no início da frase. E a interrogação que a afirmativa não tem. Lembraram da interrogação? Eu acho que talvez alguém possa ter esquecido. Qual é o critério para a resposta curta com a partícula will? Como é que a gente faz a resposta curta, afirmativa e negativa? Isso. Na afirmativa, usamos o yes. Na negativa, usamos o no. A resposta aqui é de acordo com o sujeito, né? Se foi para you, a gente responde I. He, a gente responde he. She, a gente responde she, e assim por diante, né? E a partícula que eu usei para fazer a pergunta, eu uso para a resposta. Só que na resposta afirmativa usamos o will e na negativa usamos o want.
You are very intelligent. You are very intelligent, my friend. Vocês são inteligentes, pessoal. Vamos agora. E na forma do going to, quais são as mudanças da afirmativa para a negativa? Hein? Quais são as mudanças? Great. Very good. A mudança é que na negativa colocamos a palavra not depois do verbo. Na afirmativa não tem isso. Ou usamos a forma abreviada. No caso aqui dessa frase, weren't, né? E para a interrogativa, quais são as mudanças? Duas também. Olhe, lembre-se de will para não esquecer de um detalhe. O shall que eu falo para os meus alunos. E o shall, não esqueçam de mencionar o shall. Que shall é esse, hein? Que eu sempre falo. Isso, pessoal. Very good. Na forma interrogativa, colocamos o verbo to be antes do sujeito e o shall da frase que eu chamo é a interrogação. Porque assim, uma comida sem tempero, uma comida sem sal, do jeito que a gente tá lá, a gente bota para cozinhar só com água, vai prestar? Não vai ficar muito boa. Então, já que você não quer esquecer aí, você não deve esquecer o sal da comida, não deve esquecer o sal da frase na interrogativa. Lembre-se disso, pessoal. E resposta curta. Como é que fica a resposta curta com o going to? Vamos pensar um pouquinho? Sabe a resposta? Great, my friend. Isso aí. Na forma da resposta curta, é o mesmo critério da partícula eu. Yes, afirmativa, no, negativa. De acordo com o sujeito, respondemos, aqui no caso é they, e segue a conjugação. Já que é they, na afirmativa fica are, e na interrogativa fica aren't. E aí, pessoal? Gostaram aí da aula? Espero que aprenda. Pena que vocês não podem aí assim tirar as dúvidas assim feito uma aula convencional, uma aula presencial. Mas qualquer coisa, nas nossas redes sociais, vocês podem tirar dúvidas comigo, né? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. See you next class.